Gente, tudo jóia? Eu sou o Rodrigo, tá? Tô abrindo aqui a sala, deixa eu ver se abriu tudo certo, que eu tô usando seu de celular pra ver se tá ok. Não quero fazer isso, tá? Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem, a gente fazer uma live hoje. Eu sou professor da Tele 50, né? Fundador, professor da Tele 50. Né? Tô aqui para explicar algumas coisas, a gente tem explicado nas segundas alguns cursos que a gente tem. Né? Dentre eles, então, a gente está explicando esse curso que é um curso de mitologia, né? O Ateliê 50 é uma escola, originalmente uma escola de arte, né? A gente tem cursos, né, regulares, né? Vários cursos de pintura, cursos de desenho, cursos de gravura, de aquarela, fotografia, né? E o ateliê tem alguns cursos teóricos e a gente está achando interessante, um processo legal a gente poder explicar alguns desses cursos e por que esses cursos acontecem também. A Paula entrou aí, pode me dizer se está dando para escutar ok, então se está saindo bem o som também antes de começar. E a gente vai tentar explicar nas quartas de tarde, a gente tem durante um tempo tido, né, o curso de mitologia grega. E quando a gente explica o curso, a gente fala, o pessoal assim, mas não sei se eu interesso em tudo, não sei por que estudar. Aí a gente resolveu fazer essa live, que é por que estudar mitologia grega, né? Quais são os benefícios, né? Ou por que alguém, né, acaba se interessando por isso. Né? Em parte também por que o Ateliê 50 oferece esse curso, né? Por que a gente oferece para as pessoas, né, para o público, um curso de mitologia, né? Um curso virtual, tudo muito legal. Né? Recomendo bastante, tá? Ah, que bom, o áudio está legal. Vamos começar, né? A gente usa também, a gente acaba, né, para quem tiver curioso também, acaba perdendo ou chegando depois na live, não vai fazer diferença eu falar isso agora, mas a gente sempre posta, né? A gente salva os vídeos, posta e tudo para as pessoas terem contato com o que a gente está desenvolvendo, que é em geral bem legal. O que acontece? Vou começar já explicando também, porque a live é curta, né? A gente não quer alongar muito, a gente quer dar explicações mais sucintas, se a gente puder. Né? Mas por que, na nossa questão, por que, né, principal, por que estudar mitologia grega, por que especificamente a mitologia grega. Né? Eu vou explicar por quê, mas a gente vai dar outros cursos de mitologia também para comporem, né, o nosso repertório. A gente não vai ficar só na mitologia grega, mas ela é uma mitologia especificamente muito rica, muito rica a mitologia grega, sabe? Muito completa, tem muita coisa, sabe? Não é fácil de estudar. Não é fácil estudar porque o conteúdo é longo, é extenso, é difícil, demanda interpretação, pesquisa e tudo. A gente fez, né, dividiu em sessões, né, de estudo. Então vamos começar pela questão da mitologia. Né? O que acontece muitas vezes, é muito comum, é que as pessoas falam assim, mito, né? Mitologia, mito. Mito é falso, né? Aquilo que é mito é aquilo que é falso. Né? Não é verdadeiro. Eu falei assim, não é bem por aí. Né? O que é a mitologia, portanto, a mitologia grega? É o estudo, logia, né, dos mitos, ou seja, histórias que compõem, né, a formação cultural, a formação do povo grego. Né? Quem é o povo grego? Né? Por que a gente está falando tanto deles? Ou por que é tão importante? Né, se a gente já andou, se a história já andou, a gente já não cultua esses deuses, né, dificilmente alguém faz uma reverência e tudo, né, por que estudar essa religião, essa cultura do passado? Assim, bom, o ponto principal da live, do que a gente costuma falar, é que né, a mitologia grega especificamente está na base da nossa cultura. Né, a nossa civilização, né, um ponto que a gente vai trazer bastante, é que a nossa civilização, a base dela, a estrutura, né, o alicerce sai dos gregos. Né? Quem são... Eu vou depois defender esse ponto com um pouco mais de cuidado, explicar isso com um pouco mais de cuidado, defender, tá? Por que eu penso assim, por que a minha hipótese é essa, por N motivos. Mas porque a cultura grega também é uma cultura interessante. A cultura grega é uma cultura do meio do caminho. Né? Os povos gregos, pouca gente sabe disso, mas eles são um emaranhado de povos. Né? Isso é muito curioso. A civilização grega é uma civilização muito curiosa porque ela não era uma civilização unânime. Né? Eles eram amontoados de vários povos. Eles eram povos que tinham, por motivos diversos, migrado para aquele território, que é um território um pouco no meio do caminho. Se você pensar na Grécia ali,
né, tá entre o que vai ser a Europa ali antes da Itália, dos países que a gente costuma falar normalmente, mas ainda não entrou também na Ásia, tá alguns passos ali da Ásia, né, tá ali pouco acima da África, no Oriente Médio e tal. Então a Grécia é um ponto no meio do caminho, um amaranhado de ilhas, há várias ilhas, né, penínsulas ali, e esses povos então chegam ali de diferentes regiões, né, tem os aqueus, tem esqueci o nome dos outros, mas há uma sequência de migrações, eles passam por Creta. Creta é uma outra cultura, né? Creta tem uma cultura, talvez naquele momento, ao meio do caminho ali do Mediterrâneo, talvez mais devedora dos egípcios, inclusive, que é a cultura mais antiga. Os gregos conheciam bem os egípcios, dialogavam com eles, tinham muito interesse nos egípcios, né? Achavam que os egípcios estavam na Terra desde o início, que eles eram talvez a cultura mais antiga, a mais antiga que eles conheciam naquele momento. Isso deixava os gregos muito curiosos. Isso é um ponto muito legal. Os gregos eram muito curiosos, eles queriam entender as coisas. E então esses povos acabam chegando nessa situação, nesse ponto ali que a gente denomina Grécia hoje, e formam vários povos, né? Eles formam um misto de povos ali, que vão ser considerados para a gente cidades-estados, e eles não são uma nação tal como outras que a gente conheceu, porque eles são cidades que cooperam entre si. Eles têm uma base cultural igual, a mesma língua, a mesma base cultural, mas as cidades são independentes umas das outras. Elas não prestam ou não são subordinadas umas às outras. Então o processo grego ele é muito, muito curioso, ele é diferente da maior parte das coisas que a gente viu depois disso, né? Parece com... os Estados Unidos imitam esse formato, é curioso também falar isso, porque são Estados Unidos, né? Os estados têm algum nível de independência entre eles, né? De independência de decisão, etc., mas eles têm uma coesão. E os gregos são exatamente isso, uma civilização baseada nisso. E eles fazem, né, a cultura grega, isso é muito curioso, ela é um emaranhado, a cultura grega é um emaranhado de outras culturas. Então eles trouxeram religiões distintas, né, são povos distintos, trazem concepções, religiões distintas, etc. E na hora que eles vão formando a cultura grega, é possível traçar ali de onde vieram alguns dos deuses deles. Eles são um emaranhado, um resgate de outros deuses que eles costuram, né, eles fazem essa meio colcha de retalho, que faz sentido, né, numa mesma lógica mitológica, né, juntando todos esses deuses, assim, colocando eles hierarquicamente, distribuindo de uma forma muito complexa, são muitos deuses, né, mas eles conseguem conceber a coexistência desses diferentes deuses que no fundo têm origens distintas, né, representam questões distintas. Então isso é muito curioso, porque eles tinham então o interesse de preservar isso, né, de fundir isso numa mesma cultura. Quando é que isso acontece? Isso acontece mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? A religião grega, essa síntese da religião grega provavelmente vai acontecendo ali 1000 anos antes de Cristo. Só que a formulação, né, sistemática, escrita disso, ela se dá mais ou menos 500 anos antes de Cristo, se dá muito depois, porque haviam vários mitos desconexos, e aí você tem alguns autores, como o Hesíodo, né, e o próprio Homero, que vão fundir isso numa mesma história, numa história lógica sintética. É muito curioso que os gregos colocassem na mão dos poetas, e a gente está falando de 2 poetas, 2 escritores, a concepção de mundo, a concepção mitológica, a concepção teológica de formação do mundo deles nessa situação. Esse eu já acho um ponto genial, porque há uma coesão, né? A gente está falando de um ateliê que é ateliê de arte, mas há uma coesão, há uma síntese, né? Porque eles entendem que o poeta é a figura certa para tentar desvendar esse mistério, que é o mistério da criação. Então, o que é muito curioso, e não só o mistério da criação, o mistério do sentido, do significado do mundo, que são, né, em base ali os gregos. Estão gostando? Então, não sei se estou deixando essa coisa muito teórica, eu posso deixar ela mais prática, eu vou simplificar um pouco depois. Qual é? Então, vou colocar o alicerce da nossa civilização, né? Vou colocar o meu ponto original, que é o meu primeiro porquê estudar os gregos, que eu defendo em muitos sentidos que os gregos são o alicerce da civilização ocidental, tal como a gente conhece,
há outros processos de civilização, essa não é a única civilização, há outras civilizações, outros desenvolvimentos, alguns também são devedores da cultura grega, né? Os persas têm um contato com a cultura grega também, né? Os persas, os árabes, né? Mas você tem outras civilizações que desenvolvem sem a cultura grega necessariamente, mas a nossa civilização faz isso, né? Por que ela faz? Porque a gente continua falando dos mitos gregos, né? Quando a gente tem dúvida, né? Quando a nossa civilização entra em crise, né? Todos os momentos na história que a nossa civilização entrou em crise, e isso aconteceu várias vezes na história, né? Uma crise cultural, uma crise de significado, de sentido, né? A melhor resposta que se encontrou todas as vezes que isso aconteceu é retornar aos gregos. É assim, vamos abrir os gregos de novo e ver o que eles estavam falando? E a gente entende a base e consegue desenvolver de novo, né? Esse é o fato claro assim, colocado para o Renascimento, né? O fim da Idade Média, a Idade Média, o final da Idade Média é um momento de crise cultural, de crise de identidade, de civilização para a nossa civilização tal como a gente conhece. Estou acrescentando a gente aí porque, né, fomos colonizados, então somos colonos portugueses e tal. Tem várias misturas no meio do caminho, várias, mas a estrutura fundamental, né, vem um pouco ali de trás, por vários motivos. Eu vou explicar alguns deles, né? Vou colocar 4 motivos fundamentais da nossa civilização, do alicerce dele tá na Grécia. O primeiro é o discurso, tá? A civilização grega e a cultura grega, e a gente vai ver isso, eu vou apontar, ela é baseada no discurso. A solução dos gregos, né? Então vou colocar já de antemão, a solução de Zeus. Zeus é o principal deus da Grécia, ele não é o primeiro deus. Ele também não é o segundo, ele também não é o terceiro. Ele corresponde a uma 4ª geração de deuses ali, né? Há deuses mais poderosos e anteriores a ele. E ele tem que responder a esse problema dos deuses que são anteriores a ele. E ele percebe que ele não pode resolver isso sozinho. Que ele não tem como enfrentar, né, a tirania do próprio pai, que seria Cronos, sozinho. Então, o que Zeus faz, isso é uma conduta normal de Zeus ao longo da mitologia, é pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda é pedir cooperação. Ele procura outras pessoas que podem cooperar com ele e ele convence elas a cooperarem com ele. Né? Isso é uma das era um dos pontos culturais fundamentais do grego. Né? Não pela disputa, mas pelo diálogo. Né? Vamos conversar, vamos achar quais pontos a gente tem em comum, quais interesses a gente tem em comum. Né? Então Zeus, que é o principal deus, né, grego, ele é estruturado, ele é baseado no discurso. Né? Ele é um deus de ótima lábia, ele é de ótimo convencimento, né? E eles entendem que isso é muito importante. Outra coisa que representa ali, que pode estar representada, inclusive pelos Zeus mesmo, que é o ponto máximo da cultura grega, é o ponto do meio, tá? Porque ele tem os filhos dele, ele tem os antecedentes dele, né? Mas era o rei do Olimpo, né? Eu vou explicar isso com cuidado. Mas ele dialogava, ele fazia uma assembleia, ele discutia, distribuía as funções ali. Então isso é a base da estrutura grega, que é a estrutura do discurso que vai desencadear a democracia. O próprio processo de Zeus dentro do Olimpo é um processo curiosamente democrático. Ele tem uma assembleia de 12 deuses, dos quais ele compõe uma das partes. Ele é o principal da assembleia, mas ele sempre requisita a assembleia dos 12 deuses para dialogar os problemas que ele tem. Ele dificilmente toma uma decisão, quer dizer, em alguns momentos ele toma, mas absolutamente sozinho. Né? Essa decisão ela passa, em alguma medida, por outros deuses que muitas vezes questionam ele ou questionam as ações dele, que estão colocadas ali. Isso é muito curioso, porque isso tem muito a ver, não só com a mitologia grega, mas tem a ver com a cultura grega e tem a ver com a cultura, né, cultura que a gente prontifica, que é uma cultura democrática, né, um mundo civilizado. Ele se apaixonou pela democracia por N motivos, né? Que é a possibilidade de você discutir, de você tomar decisões em conjunto, né? Isso faz parte da cultura grega e de apoio, né? Mesmo que sejam cidades distintas, você chama a outra cidade, pede o apoio, ela vai lá e te ajuda se você tem uma demanda, se alguém vai te invadir, como os persas, acontece com os persas, né? Tentam invadir os gregos, eles vão lá e pedem ajuda, pedem contribuição ali de outras cidades para não serem individualmente conquistados, né? Para que eles ajam em comum acordo.
A gente tem o processo da razão, né? Então, Zeus representa em muitos momentos a razão. E é engraçado, né? A gente tem discutido, eu e a Paula estava até conversando sobre isso, como algumas pessoas estão dispostas a abdicar do processo racional. Né? A razão é a nossa maior arma. Na civilização ocidental, né, a razão é a maior arma que um ser humano tem. Né? O processo racional e o processo de discurso são os fundamentos da nossa civilização, não a força, sabe? Não é o mais forte domina o mais fraco, acontece em alguns momentos, mas a gente luta contra isso, porque não é um processo racional, então, né? Não corresponde à razão. Então. Você não concorda com algo, queima o cara na fogueira. Falo assim, não, isso não é racional. Né? O racional é o diálogo, né? E os gregos vão fundamentar o processo deles aí. Então, Zeus, em muitos momentos, representa a própria razão, né? Alguns elementos da natureza colocados à luz da razão. Né? Tudo passa pela luz da razão, então tudo passa por Zeus. Tanto que a cultura ocidental, mais tarde, quando o cristianismo chegar dentro do processo de desenvolvimento da cultura que a gente conhece como cultura ocidental, muitas vezes a representação de Deus, né, ela é uma representação de Zeus. Né? Inclusive tem um dos papas que questiona isso, fala assim, para de representar essa figura, porque essa figura não é Deus, essa figura é Zeus. Né? Vocês estão voltando a representar Zeus. Mas, assim, voltando ao ponto ali que eu falei, olha, quando a cultura entra em desgaste, né, em conflito ou em crise, né, uma crise cultural, né, muitos motivos para explicar o que é isso, a gente volta então nos gregos e relê os gregos. Foi o que aconteceu no fim da Idade Média, e a leitura dos gregos, o contato com os gregos, além de outros fatores, é primordial para o que a gente chama de renascimento. O renascimento é o renascimento da civilização, da cultura, que já estava ali atrás, entendeu? Há muito tempo. Tanto que os artistas passam a pintar os mitos gregos a partir daí. Né? Eles estavam esquecidos durante algum tempo, né? E a ética, a filosofia grega, né, é retomada. Ela não tinha sumido na Idade Média, mas ela é retomada no original, na tradução original, e reinterpretada à luz, né, a gente está falando ali de mais ou menos a divisa entre 1300 e 1400, né, é retomada à luz de um mundo muito mais moderno, onde essas sombras da Idade Média vão mais ou menos acabar ali, né, não acabar, mas vão começar a serem enterradas e tal, que é um processo muito complicado, então, né, acho que ninguém quer voltar para a Idade Média, então, onde você pode pegar o seu opositor, ou a divergência, e queimar ela na fogueira. Não é assim que funciona. Né? Esse basicamente não é um pensamento teoricamente grego. Então está defendido em alguma medida aí. Né? Aí o último ponto, que é a dialética. Né? Eu defendo assim, a base da nossa estrutura é a dialética. Esse nome não é um nome que todo mundo conhece. Né? Eu vou dar uma explicação simples sobre o que é dialética, porque é um termo da filosofia grega que foi desenvolvido a partir de todas as outras filosofias desenvolveram ele. A dialética, o Platão vai mais ou menos colocar assim, o Sócrates, né, é o diálogo, então dialética é o diálogo entre opostos. É a possibilidade de você desenvolver um diálogo entre opostos. Né? Não é só que você pega a pessoa que discorda de você e você estabelece um diálogo com ela. E é um diálogo racional, que você argumenta logicamente ali e os dois entram em debate. Teoricamente é dialética. Mas é também um processo que você faz com você mesmo. Né? Uma pessoa racional, ela executa um processo dialético, um processo de questionamento. Ela monta um argumento, ela mesma questiona o argumento dela para ver se o argumento é firme, ou para ver se ela tem que mudar o argumento. Né? E o processo dialético é um processo fundamental. Esse processo nasce especificamente, é sistematizado ali na Grécia, e ele é a base da filosofia, de todo o resto da filosofia que vai desenvolver daí, praticamente todo, né? Não toda, mas praticamente toda, vai se estruturar a partir daí. Né? Os filósofos sempre releram Platão e Aristóteles. Né? Eu tinha um professor de filosofia que falava que toda a filosofia do mundo, né, da história, é uma reinterpretação de Platão e Aristóteles. Né? Que os filósofos sempre voltam lá, sempre vão dialogar os temas que eles colocaram, porque eles colocaram muito bem os temas. Eles estabeleceram muito, muito bem os temas. Há modernizações para serem feitas neles, sim, claro, houveram, são ótimas, né, outras interpretações, mas volta nesse ponto muitas vezes. Então, vamos falar um pouquinho mais, deixa eu ver quanto tempo eu já gastei 19 minutos.
o conhecimento prático, vou colocar isso também, que é por que, né, eu estou falando, né, o tema da live hoje é por que estudar mitologia grega, e eu vou dar outros motivos para isso. Né? Um é o seguinte, você tem um conhecimento por curiosidade, então você eu sempre vi mitologia grega, nunca entendi, vi que tem os deuses, mas não sei exatamente quem são os deuses, sei um ou outro, mas não sei como é que eles se conectam, então tenho curiosidade, então quero aprender mitologia grega por curiosidade, por simples e absoluta curiosidade. Isso é ótimo, isso faz bastante sentido, isso é lógico, né? E é ok. Mas muita gente vai falar assim, não, mas isso é jogar o tempo fora, isso não tem utilidade, eu quero fazer outra coisa. Mas também serve. Conhecimento histórico. Os gregos fazem parte da história da humanidade, né? A gente está defendendo que eles são, em alguma medida, o alicerce da cultura ocidental, da civilização ocidental. Isso é ótimo, então eu quero entender quem são os gregos, como é que eles formaram o raciocínio, o pensamento de mundo deles, e para entender isso, se eu quero entender isso, eu tenho que entender a mitologia grega. Se eu quero entender os gregos, eu preciso entender a concepção de mundo deles, né? Como é que eles se viam colocados no mundo, qual que era a concepção deles. Então eu volto lá atrás e vou tentar me entender com o processo deles. O processo é bem complexo, sabe? Todo mundo que volta nos gregos se dá bem. Eu vou comentar que alguns psicólogos no século XX voltaram nos gregos e desenvolveram tipo assim, questões como o complexo de Édipo, entendeu? Assim, quando você volta lá e pega uma coisa dos gregos, todo mundo que fez isso se deu bem. O Nietzsche foi lá atrás também e falou sobre Apolo e Dionísio, criou uma teoria da arte, uma teoria estética baseada nos dois deuses gregos, que são Apolo e Dionísio. Fundamentou, se deu super bem também, ficou famoso em parte com isso, se deu bem também. Então sempre que a gente retorna, né, todas as grandes figuras da nossa história que retornaram aos gregos se deram bem. Sabe por quê? Porque o fundamento dos gregos, como eles estruturaram o pensamento, a mitologia deles é muito firme, é muito lógico, é muito interessante. Mas vai por aí também. Mas tem uma outra coisa, que é o conhecimento prático, né? Que eu falo assim, eu defendo hoje que todo conhecimento que a gente tem não é um conhecimento puro pelo conhecimento, ele é um conhecimento que visa um algo. Né? Então, ele é um conhecimento que visa. O que a mitologia grega pode trazer pra gente? Ele pode trazer uma outra, né, uma interpretação mais original do mundo. Mais original porque está mais na origem. E uma interpretação mais significativa do mundo. Mas Rodrigo, isso não faz nenhum sentido, né? A gente está falando de mitologia, né? Mitologia tem a ver com religião, interpretação do mundo, por que essas duas coisas estão conectadas. Eu falo assim, eu vou explicar hoje, né? Os gregos, né, esse conhecimento prático é um conhecimento da estrutura do mundo. É um conhecimento não do como o mundo foi formado necessariamente, né? Não é... que ótimo, dinheiro. Não é um conhecimento de como o mundo foi formado, por que ele foi formado, apesar de que os gregos se dão muito bem aí. Né? O ponto onde eles colocam ali a formação do mundo, para vocês terem uma ideia, a formação do mundo deles começa de uma forma muito curiosa, que eles falam que existia o caos, que era o nada, que era um grande vazio. Então. E o caos então se rompe em dois. Então o caos era um deus sem intenção, basicamente. Então. Ele era só uma grande massa vazia, mas não era vazia, era uma massa, né, como um oceano fértil, onde todas as coisas estavam imersas em potência, mas não em ato. Né? Isso também é um outro termo grego muito interessante, que é potência e ato, que Aristóteles desenvolve. Mas na hora que o caos se rompe, o movimento de rompimento dele dá vazão ao mundo, dá vazão a dois outros deuses, que são a Nix e o Érebro, né, que é a noite e a escuridão. E esses dois outros deuses, né, a conexão deles, vai surgir o Eros ali também. Não vou alongar muito nisso, quem tiver curiosidade depois vê uma das aulas com a gente, vai dar vazão ao mundo. Então é um rompimento, né, é uma brecha, é um estrondo que inicia o mundo deles. Não estão assim, tão distantes do que a gente está falando hoje também não. Então, assim, não é como se fosse completamente divergente. Né? Legal, Dino. Não é tão divergente da nossa concepção de mundo. Mas o que eu estou falando é que os gregos não estão só curiosos com como o mundo se formou. A grande curiosidade da mitologia grega, da estrutura grega, é entender qual é a posição do homem no mundo, qual é o significado no mundo. Eles querem significar o mundo. Eles querem entender qual é o sentido e o significado do mundo. Eles querem compreender isso para não serem esmagados.
Né? Qual que é a concepção? Se eu não entendo corretamente o mundo onde eu estou inserido, eu serei esmagado pelo mundo. Né? A compreensão do mundo é a compreensão dos deuses. Então, por exemplo, eles têm um deus para a morte, que é Hades. Então a compreensão de Hades é uma compreensão sobre a morte. Eles querem compreender o que é a morte, para eles não serem surpreendidos, esmagados pela morte. E estamos... Ah, mas eles são gregos. Sim, mas a gente está sujeito à mesma coisa hoje, que é a morte, variavelmente. Inclusive, né, o deus Hades, né, que é o que não pode ser visto, né, o Hades, ele é também considerado, assim, uma das alcunhas assim, dos apelidos dele é o invencível. Né? Ninguém vence o Hades, todo mundo morre em algum momento. Né? E os gregos entendiam isso muito bem, eles estavam preparados para esse processo, eles sabiam que esse processo chegaria, e eles então se preparariam para esse processo também, que é o processo da morte, que é o processo de interpretação e significação da morte, que passa pelo entendimento do Hades, que passa pelo entendimento da estrutura do Hades. Eu vou comentar com mais cuidado daqui a pouco sobre isso. Né? Outro ponto fundamental dos gregos é a compreensão do tempo. Né? E eu vou focar um pouco mais nesse. Né? Tempo é Cronos, o tempo é um titã. Né? Os titãs antecedem os deuses. Né? Eles também não são os primeiros deuses, mas eles antecedem os deuses. São os titãs, curiosamente, são os titãs que formam o mundo. Eles estruturam o mundo. Né? Inclusive são os titãs que criam o homem, não os deuses. O que é bem curioso na concepção deles, né? Não é Zeus que cria um homem porque ele acha fantástico e tal. Zeus tem uma rixa com o homem, talvez porque o homem também é racional e ele é racional, e ele acha o homem um dos seres da Terra perigoso. Assim, ele acha que o homem deixado ao acaso é algo perigoso para a estrutura do mundo, porque Zeus está preocupado não com o homem, mas com a estrutura original do mundo. Então. Mas Cronos é pai de Zeus, então é um titã. E Cronos representa o tempo, a determinação do tempo. O que é absolutamente curioso é a compreensão dos gregos sobre o tempo. Né? O que o homem pode fazer em relação a Cronos? O que nós, réis mortais, eles se entendiam como os réis mortais, podemos fazer em contraposição a esse deus severo, eles consideram Cronos um deus severo, que é o tempo. Eles falam nada. O homem não pode fazer nada. Né? O homem não vence Cronos. Né? Isso é muito engraçado. Você vê às vezes num filme moderno, porque os gregos nunca fariam isso. Né? Você vê um filme moderno, o herói ali atacando e lutando contra Cronos e vencendo Cronos. Mas ninguém vence o tempo. O tempo devora todas as pessoas. Sabe? O tempo devora tudo. Né? Quem se opõe ao tempo, necessariamente, opõe diretamente ao tempo, é a irmã dele, né? Uma das irmãs do Cronos, que é Mnemosine, que é a memória. Ela é a grande opositora do Cronos, mas ela é uma titã também. Então ela pode se opor a ele. A gente pode contribuir com a Mnemosine, mas né, individualmente nós nunca podemos vencer Cronos. A gente nem tem como enfrentar Cronos. O que os gregos compreendem? Qual é a situação e a compreensão dos gregos sobre o mundo? É que você presta reverência a Cronos. Você entende qual é o poder dele, qual é o significado dele, e você respeita. Ele é um titã a ser temido, ele é um titã a ser respeitado. Se você... O que isso quer dizer na prática? E por isso que estudar mitologia grega é interessante. Que se você brincar com o tempo, se você não respeitar ele, se você não entender o tempo corretamente, ele vai te engolir, sabe? Vai te devorar. Se você brincar com ele, você vai perder. Então você tem que estar muito atento e prestar reverências ao tempo. E a Paula é muito legal em falar isso, a gente conversa bastante sobre como as pessoas não compreendem mais isso. Como parece para algumas pessoas que o tempo é infinito, que as oportunidades vão estar lá, todas apresentadas invariavelmente. O homem se colocando como superior a tudo, não conseguimos enfrentar o tempo. É verdade, né? Tipo assim, é bem verdade. E os gregos, eles relembram a gente que a gente não é superior a tudo. Grande parte da mitologia grega é colocar o homem no seu ponto original. É trazer o homem para o seu ponto original de novo, para ele entender onde que ele está inserido e não dar uma mancada. Porque se você dá essa mancada de achar que o tempo é infinito, que as oportunidades são infinitas e que você pode jogar o tempo fora, o tempo vai acabar com você, sabe? O resultado disso para a vida da pessoa, em geral, é péssimo, sabe? Todo mundo que já viu isso em algumas pessoas e vê onde que elas chegaram sabe
como isso não é legal. E isso é um valor cultural. O respeito ao tempo, né, o respeito a Cronos, né, o respeito ao tempo, é um valor cultural. Eu falei assim, mas por que, Rodrigo? A nossa cultura não é grega. E tal. Assim, sim, mas a gente preservou questões dessas. Né? A própria Saturno é o tempo também para os romanos. Né? A Saturnária era a festividade do fim do ano, de dezembro. Né? Então ela era uma festividade dedicada a Saturno. Uma festividade dedicada então à reverência ao tempo. Assim. Tinha uma brincadeira colocada ali também, mas a nossa festa corresponde, né, hoje ao que seria a nossa festa de Natal, então, mais ou menos. Então muito disso foi preservado na nossa cultura sem que a gente tenha um conhecimento muito claro disso. Né? A própria questão do Hades, então eu falei do Hades, o Hades é um dos filhos, né, do Cronos. Não dá para explicar toda a cronologia grega aqui, porque ela é muito, muito complexa. Mas o Hades, ele então abriga o Tártaro. Né? O Tártaro são as profundezas da Terra. As profundezas da Terra, o grande vazio, né? O grande abismo. Ele cria os castelos de Hades ali, então, e é ali para onde vão todos os mortos. Né? Então, muitas vezes erroneamente, né, classifica-se Hades, ou faz um simultâneo do Hades como se ele fosse um tipo de Lúcifer, né? de diabo e tal. O Hades não é isso. Se você pegar a história grega, você vai perceber que não tem nada de diabo nele. Né? Ele é a figura que cuida mais ou menos que cuida do inconsciente dos mortos e tal. Ele é responsável por um pepino muito grande, que é cuidar dessas sobras ali do mundo e tal. Né? Quem está aprisionado no Tártaro. Né? Então alguns dos titãs originais estão aprisionados no Tártaro. Quem toma conta deles é o Hades, para eles não saírem da linha e tal. E o Hades também cria o paraíso, né? Os campos não só tem um lugar de punição de fato no Hades, que são as profundezas do Tártaro, mas há então os campos elíseos também, que são o paraíso. A concepção de paraíso dos gregos está colocada nesse lugar também, que é o Hades. Então todos os mortos vão para o Hades. Inclusive quando a gente sonha, eles concebem que o sonho, né? Inclusive o Híponos, né? Também é um ser que responde ao Hades, responsável pelo sono. E quando a gente dorme, em muitos momentos, entende-se que você transita pelo Hades, então, que você pode fazer isso. E a concepção dos gregos da morte é uma concepção muito curiosa, porque para entrar no Hades, né, o processo de entrada no Hades pressupõe uma série de etapas. Você entra no Hades a partir de uma sequência de etapas. Isso é muito curioso. Muita gente deve lembrar, talvez, do barqueiro, né? Que é o Caronte, que a gente coloca a moeda. Os gregos faziam isso, colocavam moeda nos olhos ou na boca da pessoa antes de queimar ou enterrar a pessoa. Mas esse era um processo, essa moeda era para o Caronte atravessar eles num rio que chama Caronte também. Que chama Aqueronte, né? É o Caronte, o rio chama Aqueronte. Mas há um rio anterior. Então, para chegar no Hades, para morrer, então chegar no Hades significa morrer, você atravessa 3 rios, você atravessa uma sequência de etapas. O primeiro rio é o Estige. Né? O rio Estige é o rio da verdade. Né? Então, sobre o rio Estige, sobre as águas do Estige, ninguém pode mentir. Não só ninguém pode mentir, como nem os deuses podem mentir. Qualquer deus que beber a água do Estige, ele não pode mais mentir. Né? Então eles usam isso como um recurso várias vezes na mitologia grega. Então o primeiro processo de encontro com a morte é o de reconhecimento da verdade e de abandonar as mentiras. Você tem que falar a verdade para chegar ali. Então a primeira travessia é a travessia desse rio da verdade, que é o rio do Estige. Depois você chega no Aqueronte. Né? O Aqueronte é onde está o Caronte, que você tem que atravessar, o barqueiro está lá. E o Aqueronte é o rio das lamentações infinitas, né? O rio das mágoas infinitas. O que acontece quando você atravessa o Aqueronte? Ele fala assim, ele é o rio das mágoas. Então você tem que jogar todas as suas mágoas fora no rio, para atravessar. E você tem que pegar tudo que você queria ser um dia e não conseguiu ser, sabe? Todos os planos, todos os projetos que você tinha, mas você não conseguiu concretizar. E você tem que jogar eles no Aqueronte, né? E para conseguir atravessar. Bom, não é o final, mas você entra no Hades aí, depois que você atravessa o Aqueronte ali com o barqueiro, que é o Queronte, né, você vai encontrar o Cerberus, que é o cão de 3 cabeças, que é um cão do Hades,
né, que guarda ali. O cão não é bravo, né, ele permite que você entre, é dócil na entrada, mas é bravo na saída, então não dá para voltar. Você atravessa tranquilamente e você vai passar, seu destino é o paraíso principalmente. Vai ter um peso, né, o Hades, né, a comitiva do Hades vai julgar, né, qual é o seu destino, para onde você vai depois que você entra ali, né, então vai ter um julgamento final assim na vida. E você passa pelo último rio, que é o Let, né? O Let é o rio do esquecimento. Então a última etapa da morte é o esquecimento. Então você atravessa pelo esquecimento e você esquece tudo que aconteceu. E é muito bonito, a concepção deles de morte é uma concepção muito bonita. Faz a gente pensar várias coisas, né, que a gente guardou, como a confissão do último minuto, né? A extrema-unção, assim como do padre chegava anteriormente. E aí pede para você confessar as últimas coisas, e a pessoa confessa até a primeira etapa, né, que é a travessia do Estige. Né? A nossa cultura preservou bastante isso durante muito tempo. É muito interessante de avaliar desse ponto de vista. Tá? Que a gente tem essa questão. O que mais que eu coloquei aqui? Os deuses então não explicam o mundo, eles não substituem um tipo de ciência, eles não são um tipo de ciência. Os gregos concebiam alguns processos científicos, né? Inclusive o Aristóteles ali, que vai datar de 300 ou 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Começa uma primeira lógica de estudos científicos, ele coleta diferentes plantas, começa a classificação, plantas, animais, etc. Muito legal. Eles tinham uma concepção científica, mas eles distinguiam entre as concepções, né, as avaliações de mundo que eles estão colocando. Eles não entendem que os deuses são uma concepção científica. Inclusive, era comum para os gregos questionar. Muitos gregos questionavam a existência dos deuses, o valor dos deuses. Né? Platão, inclusive, questiona. Ele fala assim, esses deuses não são éticos, assim, não são em geral éticos. Isso não é um padrão. Não teria como isso acontecer. Então havia questionamento também sobre esse tipo de mitologia deles. Então. Mas não é isso. Né? A mitologia grega está ali, como a gente está tentando explicar, para valorizar o mundo. Para você entender o significado e o valor do mundo e qual é a sua posição ali dentro, né? Como você, o que você pode e o que você não pode fazer, sabe? Tipo assim, até onde você pode chegar e até onde de fato não corresponde a você. Então, o que você cabe a você compreender e avaliar. Então, ok, né? Eu vou defender um outro ponto aqui, não sei se dá para ver com clareza no celular, mas assim, você falou que os gregos então são alicerces da nossa cultura e tal. Eu vou dar uma aula sobre cultura, uma palestra sobre cultura depois, sobre a concepção de cultura, explicar por que em alguns momentos a gente, né, parece estar dentro de um processo de crise cultural, o que é comum, não é incomum. Crises culturais aconteceram muitas vezes. Você entender uma crise cultural, você tem que entender o que é cultura primeiro. Mas são valores que a gente guarda, que são benéficos. Né? Em geral, uma síntese são valores que você cultiva, né? Cultura porque você cultiva. São valores que, se você cultivar... tá, então, tranquilo. O quadro deve ser difícil de ver, então. Mas, teoricamente, cultura são valores que, se você cultivar, você tende a se dar melhor. Se você cultivar esses valores, né, se você apontar por eles, o resultado humano que se costuma dar é um resultado bom. Quais são valores culturais interessantes? Bom, a dialética, o diálogo, a democracia são bons valores culturais para a gente começar. Né? A razão é um valor para a gente culturar, né? Um culto à razão, à racionalidade e tal. É bem interessante. Eu vou defender, eu não vou alongar isso hoje, assim, só para explicar a minha posição, que a nossa cultura ocidental em geral, né, ela tem alicerces aqui, para quem não está vendo, é uma árvorezinha aqui que eu desenhei e tal, que é a minha metáfora para a cultura, que o alicerce dessa árvore são os gregos. Essa estrutura grega, baseada na razão, na democracia, na dialética, né, no questionamento e tudo, é uma base da nossa cultura, está aqui, a base, a raiz dela está aqui. Né? Sempre que entra em crise, então a gente volta na raiz para ver. Né? Crise é quando esses gatos começam a murchar e dançar aqui, a gente volta aqui atrás para tentar resgatar alguma coisa. Esse é o processo que a gente costuma fazer. Né? Eu defendo que a gente tem um tronco romano, né? Os romanos entram na história, os romanos não são, teoricamente, um povo muito legal, eles são um povo muito agressivo, muito militar, mas eles dominam o mundo. Né? E algumas coisas que eles trouxeram foram eficientes. Então, não é só a questão do bom e do mal, mas tem muito a ver com eficiência.
E uma coisa que ninguém pode negar é o quanto os romanos eram eficientes. Eu vou falar que os romanos inventaram a engenharia, sabe? Eles eram muito produtivos, eles eram muito capazes, eles inventaram a instituição, eles inventaram o manual, né, a sistematização, né, a organização. A organização romana era muito potente. Né, e outras civilizações não tinham esse nível de organização que os romanos tinham. Os romanos suplantaram, né, venceram várias outras culturas, às vezes maldosamente, claro, mas por conta do valor que eles colocavam na organização. Quando eles vencem os gregos, dominam a cultura grega, que estava decadente, guerras com a Macedônia ali inicialmente, eles não destroem a cultura grega, eles absorvem muito da cultura grega, eles tinham uma familiaridade, uma similaridade com a cultura grega, eles absorvem grande parte da cultura e da mitologia grega, né? A mitologia romana e grega são similares, né? São quase idênticas, para falar a verdade, né? Então eles cultuam as mesmas coisas, nomes distintos, né? Fala assim, mas os gregos, você está falando que os romanos fazem parte da nossa cultura? Cara, não faz parte da minha cultura, não quero nem saber. Eu falei assim, bom, os romanos falavam latim, nós falamos línguas latinas, né? Então, a nossa língua é derivada deles. A nossa língua é derivada deles, praticamente tudo é derivado deles. Porque a nossa concepção de mundo é dada em grande parte pela língua. Então, não tem como falar que a gente não tem uma parte romana. Então, muito clara, desenvolvida. A estrutura de civilização que a gente conhece, concepção, tá ali. Só para lembrar, os romanos tinham shopping center, né? Tipo assim, muito parecido com o que a gente conceberia como um shopping center. Eles tinham termas, então o auge da civilização, aquedutos com clubes, né? Tipo um clube com piscinas aquecidas em temperaturas distintas, com mosaicos da fauna do mar ali, né? Das espécies marítimas que tinham ali, bordados, com bibliotecas, espaço kids, você podia deixar sua criança brincando ali no espaço e curtir a piscina, a biblioteca e tal. Né? Então os romanos eram um tipo de auge ali da civilização, né? Depois que vai entrar a Idade Média, todo mundo vai querer resgatar os romanos, porque todo mundo lembra, nossa, quando tinha os romanos era genial, né? Tinha aquelas coisas dos romanos, mas as pessoas não sabem mais como resgatar aquilo, demora muito tempo para se conceber ou entender como os romanos tinham criado tudo aquilo. Então, né? Então, o processo de desenvolvimento da humanidade não é um processo linear, tal como muitas vezes as pessoas pensam de desenvolvimento linear. Muitas vezes se desenvolve, de repente sua cultura cai, assim, a sua concepção de mundo, a sua capacidade de articulação cai muito e você, às vezes, retoma. Mas os romanos eram eficientes, a gente preservou essa eficiência deles em muitos sentidos, né? Não é a história de hoje. Há um desenvolvimento do cristianismo aqui, então os romanos, eles não são vencidos pelos cristãos, eles se aderem ao cristianismo, então o cristianismo chega de uma forma muito potente, com alguns valores que seriam fundamentais, vão ser fundamentais para a concepção de civilização que a gente tem, como o livre-arbítrio, a culpa, né? O livre-arbítrio, portanto, a culpa também, e a empatia, né? Não faça ao outro que você não quer que seja feito a você mesmo, né? A empatia, a caridade, etc. Esses processos os romanos vão se transformar em cristãos durante alguns séculos. É um processo que começa no século ali 250 depois de Cristo, você tem esse desenvolvimento, né? 300 depois de Cristo, praticamente todo mundo é romano, né? Ou quase todo mundo já é instituído, todo mundo é cristão, né? 400 depois de Cristo, todo mundo é cristão, todos os romanos já são cristãos, eles já abandonaram os cultos, os deuses gregos, assim, basicamente, mas, né, a gente guarda alguns desses cultos, alguns desses foram preservados. Eu vou dar um exemplo. Uma das titanedes, né, uma das titãs originais é a Têmis. Aí o pessoal fala assim, não faço a menor ideia de quem que é Têmis. Assim, não, você faz assim, a Têmis é uma titã, né, então anterior a Zeus ali, um dos deuses ali, os titãs são deuses anteriores aos deuses gregos que a gente conhece. Ela é a deusa da justiça. Sempre que você vê a justiça com a balança e a venda, é a Têmis. Então a gente preservou essa estrutura dos romanos, assim como outras estão imersas dentro desse processo também que a gente preservou. Vocês veem às vezes pelo nome, pela referência e tal, e a gente não sabe com muito cuidado por que está imerso na nossa cultura, ou como que foi parar ali, mas está ali. Todo mundo entende que essa é uma representação simbólica muito clara da justiça, e ela é uma representação que vem lá dos gregos, lá de trás. Então a gente tem o cristianismo, depois a gente tem outros encontros. A Idade Média basicamente corresponde ao encontro primeiro com os godos, que vai dar origem mais tarde
ao termo gótico, né, a arte gótica, mas com povos germânicos, povos do norte. Então diferentes povos vão se assimilar a esse processo, né? A diferença entre os países se dá pela diferença desses povos que são colocados ali, né? Então tem um contato com os francos e vira a França, tem um contato com os germânicos e vira a Germânia, vira a Alemanha, né? E assim por diante, vai se dissolvendo, né? Esses contatos são distintos, diversos, né? E vai permeando então a construção da nossa cultura, até chegar num ponto que eu falo assim, e a gente? Eu falo, a gente tem um contato muito forte então com as culturas africanas no Brasil aqui, que é uma coisa que os europeus não tiveram, com tanta clareza, e porque a gente mescla, misto, né, e tal, e com os índios também. Então, mas como é que a gente sabe? Porque a gente toma banho todo dia, né? Europeus não tomavam banho todo dia, a gente tem um hábito cultural dos índios que a gente absorveu, né, porque mesclamos com essa cultura em alguma medida, né? Muitas vezes é pouco o que se mesclou, o que desenvolveu ali, mas mesclou, né? O que trouxe então o contato com as culturas africanas? Trouxe um monte de coisa. Muito interessante colocar ali como isso aconteceu, né? Para entender com mais cuidado, a gente tem que desenvolver também as diferentes mitologias africanas que a gente poderia resgatar, mas o ritmo, né? O Brasil é um país com muito ritmo, muita percussão, ritmos distintos, né? Esse não era um valor europeu original, esse é um valor africano, é um valor cultural africano que se mescla com o Brasil, acaba desenvolvendo nesse ponto. Por isso que a gente tem samba, tem samba, bossa nova, pagode, tem uma diversidade imensa de ritmos, né, possíveis. Isso é um acréscimo do encontro com outra cultura e uma assimilação, né, uma mesclagem com outra cultura. Então, para você entender essas culturas com mais cuidado, você tem que entender a mitologia própria delas, é o meu ponto. E a origem, né? Por que a mitologia grega? Porque os gregos estão na base, os gregos estão na estrutura original, e a cultura deles é muito bem estabelecida, muito bem formada, tanto que ela foi como é que a gente sabe disso? Porque ela foi preservada durante esse tanto de tempo. Se ela não fosse útil, se ela não fosse interessante, a gente não teria preservado com tanto cuidado, com tanto zelo, né? Essa cultura, não teria voltado nela quando o assunto deu ruim. Aí o pessoal fala, mas essa cultura é muito antiga, né? A gente está falando ali, por exemplo, o Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia 2.500 anos atrás, 2.500 anos que ele escreveu, né, a Ilíada, a Guerra de Troia e a Odisseia. Sim, fato. Vai lá e lê. Lê a Ilíada e a Odisseia, né? Eu vou dar, inclusive, né, no próximo mês eu vou dar aula sobre a Ilíada e a Odisseia, que são as obras do Homero. E eu falo assim, é inacreditável. Você acha que Game of Thrones é dramático? Você não leu a Ilíada, sabe? Você não acompanhou, você não sabe o drama que está colocado ali, sabe? Você não sabe a complexidade dos personagens, como é que eles estão dispostos, né? Todo o processo de ganância, como que você tem personagens antagônicos ali que se enfrentam, mas não é um enfrentamento do bem contra o mal, é muito antes disso, são percepções de mundo distintas que acabam se enfrentando, né? E grande parte da nossa literatura se baseia aí, né? Grandes, se a gente partir por aí, grandes escritores de todas as culturas leram a Ilíada e a Odisseia, né? O Dostoiévski tem que ter lido isso, né? O Martin também, com certeza, porque você vê algumas referências ali, também a Ilíada e a Odisseia em alguma medida, muito claras. Então grandes escritores sempre leram isso, porque tem muita coisa colocada ali, é muito rico, é muito impressionante. São os meus livros prediletos, inclusive, assim, eu acho geniais, né? Te recomendo que você leia histórias super dramáticas, você vai ficar chocado e horrorizado com a história. Porque não é uma história de super-herói fantástica, onde o mocinho de repente vence, onde o mocinho é sempre bom. Não tem alguém que é sempre bom, entendeu? Né? Todos os heróis cometem algumas gafes no meio do caminho, assim, às vezes terríveis, assim, irremediáveis, então, o que é muito curioso. Mas bom, esse é meu ponto sobre cultura, então, né, para você desvendar o nosso processo cultural, os nossos valores, nós temos que voltar na cultura grega. Então é um ponto do porquê estudar a mitologia grega. Né? E eu vou falar então de algumas concepções, até falei de algumas aqui, que são concepções fundamentais, né? O primeiro é Gaia e Urano, então o nascimento do mundo, né? O mundo nasce com o caos ali anterior e tal. O caos vai gerar o Erebo e a Nix. A Nix é uma deusa super interessante, que ela é a noite, é uma deusa que eles recorrem a ela em algum momento.
Muita gente não conhece a Nix. 400 páginas mais dolorosas, só lembro da Penélope. Coitada da Penélope. Coitada da Penélope, esperando o marido ali voltar, 20 anos esperando a volta do Ulisses e tal, apertada ali em Ítaca, muito difícil e tal. Eu particularmente gosto muito. Tem traduções melhores e piores, assim. Eu já peguei traduções ruins que são difíceis de ler e tal. Você tem que pegar alguém que traduziu, assim, conseguiu traduzir bem e tal, porque é difícil pegar o ritmo dos gregos. Gaia e Urano, então, representam duas concepções gregas fundamentais, que vão ser duas concepções que a filosofia vai desenvolver a partir daí, que é a concepção de ideia e de matéria. Isso é muito claro na concepção grega e isso é muito claro em todas as novas interpretações filosóficas do mundo. Tá? Gaia é a matéria sem forma, então muitas vezes o pessoal fala Gaia é a Terra, não, Gaia é a matéria. Urano é o céu, Urano é a ideia. Então céu e terra se unem. Isso vai gerar os titãs. Então. Crio era um titã, era assim, Crios era um dos titãs. Então. Se eu não estou enganado, ele é o titã das constelações. Assim, eu troco ele com um dos irmãos dele. Mas é o destinado a, ou ele é o do futuro, baseado na racionalidade, assim, de interpretar o futuro, ou ele é o das constelações. Eu esqueço um pouco, eu confundo um pouco os dois às vezes, mas está certinho. Crios. É traduzido diferente o nome às vezes. Mas sim, são filhos, de Gaia e Urano, que são essas duas concepções fundamentais, matéria e ideia. O que é mais importante, a matéria ou a ideia? E esse é o grande dilema da humanidade durante milênios. Vários filósofos vão falar assim, não, tudo vem da ideia. A matéria é uma consequência. Essa é a concepção do Hegel de mundo. A ideia que molda o mundo. O mundo é moldado segundo a ideia. Então a ideia que é fantástica, a ideia é superior à matéria. A matéria é a deturpação da ideia. Quando você materializa algo, esse algo perde a perfeição. Bom, isso é a base da discussão de vários séculos. Isso muda de século para século. Depois chegam outros filósofos e falam assim, não, a matéria é que faz surgir a ideia. É no mundo real que você vai chegar numa concepção ideal. Então, o mundo ideal, ele presta referências ao mundo material. Então, matéria e ideia são dois diálogos. Eu vou resumir eles, que são duas concepções entre um idealista e o realista. Uma coisa é o realista, que é o cara que está com o pé no chão ali, e outra coisa é o idealista. Então, é como se fosse um diálogo entre essas duas figuras. É mais do que isso, mas só para tentar trazer um nível de interpretação. Essa é uma das interpretações de Gaia e Urano, que é uma contraposição entre matéria e ideia. Para Aristóteles, por exemplo, bem na base ali, ele fala que eles as duas são a mesma parte de um todo. E ele traduz como forma e matéria. Então ele fala assim, tudo tem forma e matéria. E para você entender o mundo, você tem que entender as duas coisas. Você tem que entender a matéria e tem que entender a forma. Qual que é a matéria da árvore? É a madeira, mas não é só a madeira. Mas o formato da árvore explica pra gente o significado, o porquê que aquela árvore está ali. O telos da árvore, O telos é a palavra grega para finalidade. Então, matéria e ideia se fundem. E a concepção ocidental de mundo é uma concepção que mescla infinitamente e de formas distintas, com pesos distintos, essa questão de Gaia com Urano, que é a ideia e matéria. Quando a pessoa foge da realidade e fica no mundo ideal, ela idealiza o mundo, a realidade é dolorosa para ela. A Paula também, acho que até já escreveu sobre isso, muito legal, falando que como que se retronou Urano, o idealismo foi retronado, e Gaia perdeu o significado, a parte material perdeu o significado. A ideia vale mais do que a matéria. Aquilo que você concebe idealmente, o que você está imaginando, aquilo que você está pronunciando, vale mais do que a matéria, a materialidade. Então, várias questões, inclusive modernas hoje, podem ser contrapostas nesse sentido. A gente tem Cronos, o tempo, eu expliquei, a gente deve reverência a Cronos, ele é um deus severo, mas é um deus muito potente, é um dos titãs originais. A gente tem Hades, que é a morte, eu expliquei um pouquinho da concepção do Hades ali dentro da mitologia também. O Hades é filho do Cronos, o Cronos é filho de Gaia e do Urano, o Hades é filho do Cronos. E tem o Zeus também, que é o processo de racionalidade. O Zeus é irmão do Hades, também filho do Cronos e da Reia, netos de Urano com Gaia.
Outro ponto que eu acho muito legal é a concepção do feminino dos gregos, né? Os gregos, eles tinham, isso é muito curioso, acho muito interessante, é rico para a gente retomar, eles tinham várias concepções sobre o feminino. Então, eu vou começar que Zeus, ele cria o Olimpo e tem um conselho do Olimpo, que é um conselho de 12 deuses. O conselho do Olimpo, dos Zeus, inicialmente tem 6 homens e 6 mulheres, são 6 deuses e 6 deusas. Né? Então, na concepção originalmente grega, né, nos deuses ali no Olimpo, as mulheres e os homens, né, o feminino e o masculino, estavam em pé de igualdade nas decisões e nos diálogos. E isso é muito curioso. Mais curioso que isso é que mais talvez do que nos homens, porque há diferentes representações dos homens, mas as representações do feminino, elas são muito distintas uma das outras. Eles têm representações absolutamente distintas, e absolutamente valorosas. Você tem, por exemplo, a Atena. A Atena é a principal filha de Zeus. Eu até brinco com o pessoal, brinco assim porque a gente não tem uma referência, mas que ela parece ser a filha predileta dos Zeus. Ela é que carrega mais características dele, porque ela é uma deusa da racionalidade, da justiça e da estratégia. E a grande diferença da Atena com os Zeus é que ela adora os humanos, ela tem um apreço imenso pelos humanos, e os Zeus têm uma certa discórdia dos humanos. E a Atena, tudo dá a entender que é a sucessora de Zeus, porque os gregos pressupõem isso, que há sucessores. Toda a história mitológica deles é uma história onde um deus acaba sucedendo o outro, e se cria uma nova estrutura, uma nova compreensão de universo, de mundo, a partir das sucessões. O mundo era muito mais brutal no início, e ele vai cada vez se tornando um mundo mais civilizado, mais baseado no diálogo. A Atena, tudo dá a entender que a Atena é a grande sucessora de Zeus. Que quem tomaria ou governaria o Olimpo, tipo assim, tomaria o governo seria muito provavelmente a Atena, na minha concepção. Mas você tem deuses absolutamente distintos. Então, quando você pega o panteão grego ali, quando você pega os deuses do Olimpo, você tem, por exemplo, a Diana, para os romanos, mas a Artemis para os gregos, que é a deusa da caça, uma deusa associada muitas vezes à lua, mas ela é uma deusa selvagem, ela abdica da civilização e ela é um tipo de protetora da natureza e dos animais. Ela vai morar nas selvas e nas montanhas e tudo. E ela tem inclusive uma rixa com alguns homens, assim, sempre que alguém tenta abusar de uma mulher, ela vai lá e sacaneia o cara de com força, assim, e tal. Ela é meio uma protetora das mulheres em algumas medidas, assim, se torna um tipo de deusa do parto e dos animais, dos princípios da natureza. Acho muito legal. Você tem a Atena. A Atena é uma deusa altamente civilizada, ela gosta das cidades, inclusive uma cidade acaba levando o nome dela, ela é patrona da cidade, ela preserva e cuida dos humanos, assim, quando o humano é muito inteligente, ela fica muito interessada neles, na articulação humana, e ela é uma deusa da civilização. Ela tem um voto de castidade que é muito curioso, e esse voto de castidade faz com que as sacerdotisas de Atena também tivessem que fazer esse voto de castidade, o voto de pureza e tal, porque ela é muito baseada na ideia da razão e tal. Mas você tem outras deusas ali dentro. Você tem Hera, Hera é uma representação feminina altamente severa e punitiva. A esposa de Zeus. Ela é muito severa e muito punitiva. É uma deusa da ordem, do estabelecimento da ordem. E sabe-se lá o que seria do Olimpo sem a Hera, porque ela já está lá e o negócio é bem bagunçado. Se ela não estivesse lá, tudo podia desandar. É difícil de saber. Tudo na mitologia grega parece muito bem equilibrado. E você tem a Afrodite também. Afrodite é uma deusa ligada diretamente à sexualidade. É uma deusa que a gente diria como promíscua. Ela tem vários amantes deuses distintos. Assim. Ela não é muito maternal, mas ela é uma deusa anterior. Inclusive, é uma coisa muito curiosa sobre a Afrodite, que ela é uma deusa que antecede inclusive Zeus. Então, a criação dela se dá, ela é a mais antiga dos deuses do Olimpo. Ela é uma filha direta do Urano, quando Urano é castrado, e ela não passa pela descendência da Gaia, ela não passa por essa descendência maternal. Ela é uma deusa diretamente ligada à sexualidade, tanto que as sacerdotisas dela também eram ligadas à sexualidade, os rituais envolvem sexualidade. Diz da Afrodite que onde ela pisa nascem flores e tal. E é muito curioso da Afrodite, quando você vai ver a mitologia grega, que ela encara como uma ofensa pessoal quando alguém é muito bonito ou muito capaz e se recusa à sexualidade. Então, em geral, ela pune essas pessoas, porque
é um princípio fundamental, não do humano, mas da natureza, que antecede Zeus, então antecede a razão, que é o princípio, o impulso da sexualidade. É muito legal de você conceber, entendeu? Até para você entender isso, que o impulso da sexualidade antecede o impulso da razão, né? A Afrodite é criada antes de Zeus, né? Antes da racionalidade se estabelecer no mundo, mas ela é o princípio fundamental com o qual a natureza se move, né? E eles entendem que é errado você romper com o processo da Afrodite, né? Inclusive ela vai se vingar de você e você não quer saber o que é a vingança da Afrodite, porque quando ela interfere nas coisas, nascem, tipo o Minotauro, por exemplo. Então, não queiram saber, mentira, queiram saber. Então. E o Olimpo, essa assembleia é muito interessante. A última coisa que eu tenho para falar, bem rapidinho aqui, é sobre os monstros, né? A mitologia grega não é feita só de deuses, ela é feita de um conjunto variado de monstros. E os monstros representam, em muitos sentidos, a irracionalidade. Acho muito legal, muito curioso, tá? Por quê? Por que os monstros representam a irracionalidade? Os monstros, eu falei que a origem dos titãs e dos deuses se dá ali com Gaia e Urano. Né? Urano é a ideia, o ideal, Gaia é a matéria. Né? Todos os monstros, eles não são descendências de Urano. Eles são descendências puras de Gaia. Então, eles são imperfeitos, eles são não ideais, não harmônicos. Né? Um monstro é algo não harmônico, um monstro é algo dentro do mundo, colocado dentro do mundo, que é irracional e que rompe com a harmonia do mundo, que rompe com a estrutura do mundo. Bota o mundo em crise. O que acontece? Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Um são os Aloadas. Os Aloadas são filhos do Poseidon, rompe um pouco com o que eu falei, mas os Aloadas são dois gigantes, eles nascem crianças normais, só que eles crescem 1 metro para cima de altura e 50 centímetros de largura todos os anos. Então eles crescem infinitamente. E eles nunca param de crescer. Isso começa a conspirar contra o Olimpo, contra os deuses e contra a estrutura do mundo. E eles começam a conspirar contra os deuses e contra o mundo. E eles não sabem muito bem o que fazer com isso. Mas esse é um processo monstruoso. Quer dizer, mas isso não tem nada a ver com o mundo de hoje. Assim, tem sim. Tá. Por exemplo, pensa na população. Digamos que a população cresça nessa mesma proporção que os Aloadas estão crescendo e a gente está falando. Então. E isso vai destruir o mundo. Sabe? E a gente sabe. E a gente é sabido que a gente tem que sentar e racionalizar e falar assim, olha, não dá pra gente caminhar nessa direção. Se a gente caminhar nessa direção, o mundo entrará em colapso. Então a gente tem que intervir nesse processo. A gente tem que dar um jeito de intervir dentro desse processo. E é isso que muitas vezes os deuses fazem. Eles interferem nos monstros. O que é um outro monstro? A Hidra. A Hidra é um outro monstro. Eu brinco assim. É irracional. Quando o Hércules enfrenta a Hidra, então ele corta uma cabeça e nascem duas. Aí ele corta, nascem duas. Eu falo assim, sim, irracional, isso é muito perigoso, sabe? Uma estrutura muito perigosa, ela foge da estrutura lógica do mundo. Isso foge da lógica fundamental, né, e harmônica do mundo, da natureza, da estrutura do universo. Mas isso não tem nada a ver, tipo, é só um monstro. Fazer ok. Isso é semelhante a uma dívida de banco. Isso foi muito curioso. Um amigo meu contou isso, que ele pegou um empréstimo de 6 mil, não conseguiu pagar, em 1 ano o empréstimo virou 12 mil, não conseguiu pagar de novo, virou 24 mil, dobra, a cada ano dobra. O que acontece? Isso é uma irracionalidade. Isso é algo que tem que ser evitado ou combatido. E essa é a estrutura mais ou menos dos monstros. Minha voz está acabando, eu vou encerrar por aqui pra gente, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado por quem participou, pra quem vai ver depois. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, manda pra gente, comenta, manda pra gente. Eu vou postar o vídeo tanto no feed, né, quanto no YouTube depois, tá bom? Então, muito obrigado. Sim, eu tento interpretar, então. Muito obrigado. Visita depois, Gênio, como é que você tá aí pra gente conversar e tudo. Hoje eu tentei resumir muito o assunto aqui, tipo, tentei falar muito rápido, é muita coisa, então acabei ficando um pouquinho sem voz. Tudo de bom pra você, aparece mais aí. Aluna ótima.
Até mais então, gente. Um beijo, até mais. Ah, sim, o bebê tá lindo, então muito obrigado.